cumprindo-se o dia de Pentecoste. Isso aqui nós já exploramos muito. Aqui. O que era o Pentecoste? Nós temos 3 grandes festas. Quando você lê Levítico 23 em diante, todo o capítulo, você tem as 7 ou 8 grandes festas do povo de Deus, não é isso? De Israel. Mas nós temos a Shavuot, nós temos o Hanukkah e nós temos o Pessah, ok? Nós temos o tabernáculo, nós temos a festa das semanas, chamada também do quê? Pentecoste, não é isso? E nós temos a festa, a Páscoa, o Pessah, e nós temos o tabernáculo, que era todas essas festas ligadas ao ano agrícola ou às estações, elas tinham uma perspectiva bíblica. Observe que o texto começa dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Tudo isso aqui ainda é judaico, gente. Tudo isso aqui ainda é judaico. O Pentecoste era uma festa que depois da Páscoa era que se seguia o Pentecoste. Era uma festa de semana, você tem a 7ª, mas era uma festa de semana entre semanas, porque aí você tinha a Páscoa e depois da Páscoa vinha o Pentecoste, que aí você tem 50, não é isso? Observem bem que Jesus Cristo, ele vai morrer no período da Páscoa, morrer no período da Páscoa, e quando termina ainda a morte de Jesus, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele passa quantos dias com os discípulos? 40, vejam bem, ele morre no período da Páscoa, depois ele vai embora para o céu e diz para eles irem à promessa, receber o Espírito Santo. Quantos dias ficaram lá no cenáculo? 10. Então, nesse 10, completou quantos dias? 50. Aí veio o que? O Espírito Santo. Ou seja, primeiramente, nós temos aqui 3 coisas. Deixa eu colocar aqui, só para os irmãos. Nós temos a Páscoa. Cadê o azul? Não está aqui não, né? Dá ele aí, porque esse daqui não está prestando não. Hein? Ainda tem isso? Mas eu vou aqui, deixa eu ver aqui, né? Páscoa, aí nós temos, né? Pentecoste, né? Páscoa, Pentecoste. Aqui é o seguinte: ninguém pode entrar para o Pentecoste sem que primeiro passe pela. E na Páscoa tinha a morte do Cordeiro e o sangue do Cordeiro, como está em Êxodo 12. O grande problema é que tem gente que quer entrar no Pentecoste só no poder, só no óleo, só no fogo, mas não quer passar pela Páscoa. O interessante que cada irmão possa entender aqui, nesse particular, é que quando você atenta para essa primeira parte, o Pentecoste então era um momento em que envolvia tudo que era judaico, mas agora o Senhor Jesus vai mudar essa era com uma diferença. Ele diz: vão para lá até que do alto sejais. Nós já falamos aqui que os judeus que foram para o Pentecoste, tinham judeus, tinham pessoas religiosas de todas as partes, só que ali eles estavam ainda no costume judaico. É tão tal, ouçam bem isso, é tão tal que Pedro não vai pregar para incrédulos ali. Ele vai pregar para quem? Ele vai pregar para os judeus, não é isso? Isso, que já conheciam quem? Já conhecia a Deus, conhecia a Torá. Inclusive eles foram para lá para celebrar a festa denominada Pentecoste. E quando chega lá, aí você tem a ordem de Jesus para os discípulos, que só fizeram se presente quanto? Só 120. E quando você analisa, Paulo diz que na ressurreição mais de 500 irmãos estavam lá. Esse negócio de crente não obedecer não é da agora não, não é isso? Jesus disse assim: vão todos para Jerusalém até que do alto sejais. Era Jesus falando, porque às vezes tem pastor que diz assim: rapaz, eu estou pregando, eu estou ensinando e tem gente que não vem. Se você analisar, Jesus mandou que todos fossem, e só foram quantos? 120. Então ouça o que eu vou dizer agora para vocês. Aqui você tem Pentecoste, só que a diferença vai ser aqui muito grande, porque o Pentecoste, os 120
120 que foram para lá não foram mais na tradição judaica, foram impactados pelo Cristo ressuscitado, foram impactados pela promessa. Olha para cá, quem vive de promessa de Deus, eita, tu tá filmando, Caio, bota bem aqui, quem vive de promessa de Deus não tem tradição religiosa fria, quem vive da promessa de Deus não tem culto frio, quem vive da promessa de Deus não tem ano ruim, quem vive da promessa de Deus não vive em desespero, quem vive na promessa de Deus vive na alegria, porque na promessa você está vivo. E a Bíblia diz que eles foram esperar a promessa, e lá vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa interessante que nós colocamos aqui, a importância da oração e da... Vamos lá, olha o que diz a Bíblia, vamos lá, correndo aí para a gente seguir. E de repente veio do céu um som, isso, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Muito bem, então veja bem, observem bem o que nós queremos colocar aqui. Essa igreja foi receber a promessa do Pentecoste. Agora, quando eles estão lá, como é que o texto diz que eles estão? Estavam todos reunidos. Peraí, eles estavam o quê? Reunidos. Atente para essa palavra, que é um adjetivo, né? Todos. Pantos, pantes, pans, do grego, todos reunidos. Ou seja, os 120 tinham os mesmos objetivos, os mesmos ideais, as mesmas aspirações. Às vezes tem irmão que diz: por que na igreja não acontece como nos dias de Pentecoste? É porque às vezes tu está sentado no banco, mas tu é falador. Às vezes tu está sentado no banco, mas é um espírito velho crítico. Às vezes, olha para cá, eu vou dizer toda a verdade. Hoje tem crente que chega na igreja, ele não dobra mais o joelho para orar. Hoje tem crente que chega na igreja, o pastor está pregando, ele está aqui com outro criticando a pregação. Hoje tem crente na igreja que o orar dele, a oração dele é uma oração egoísta, é uma oração apenas para si e nunca para o próximo. A igreja, às vezes ela está reunida, mas ela não está com o todo, ela não está unida. Esse é o problema. Vocês querem observar? A igreja, ela não tem unidade de pensamento, ela não tem unidade doutrinária. É ou não é? A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo, só com um objetivo só. Qual era? Receber a promessa. Receber a promessa. Está vendo aí? Então, se vocês analisarem aqui, você tem a importância da oração e da unidade. Observem bem que o pastor Wagner, ele diz assim: de repente, aonde há oração e aonde há unidade, você não programa nada, você deixa o Espírito trabalhar na sua soberania. Olhe para cá, quando eu falo que o irmão, e fala isso na escola, professor, quando a gente fala que a igreja vive em oração, que ela vive em unidade e oração e unidade, ela não programa o sobrenatural. Quem sou eu para programar o sobrenatural? Quem sou eu? Aí eu disse assim: eu vou me reunir aqui porque Jesus vai ter que fazer isso. Está assim ou não está hoje? Não, eu não tenho que programar nada, eu não tenho que fazer nada. E antigamente eu queria fazer isso. Eu queria chegar e dizer: hoje Jesus tem que batizar. Quem sou eu para dizer que Jesus tem que batizar? Hoje Jesus tem que salvar. Quem sou eu para dizer que Jesus tem que salvar? Eu tenho que pregar o evangelho, orar, viver em comunhão, e quem faz a obra é Ele. Vocês entenderam? Quem faz é Ele. Então vamos lá. A Bíblia diz que eles estavam, olha aqui, em oração, mas também estavam em todos. E esse todos aqui, esta unidade, vai trazer resultados. Olha aqui. Aí o pastor leu aí: sem programação, sem organização humana, sem colocar, porque às vezes a gente está programando. Até as mensagens de hoje, elas são todas programadas. Os pregadores programam. Programa a hora que leva o auditório à loucura, programa a hora que querem fazer o povo chorar, programa a hora, querido, tu tens que orar e ler a Bíblia e estar em comunhão e deixar a soberania de Deus vir como ela quer. Mas hoje nós temos a agenda, olha para cá, Caio. Hoje nós temos até a agenda para o Espírito Santo. É o assim, o ano do batismo.
Agenda para o Espírito Santo. Olha para cá, agendando o Espírito Santo, agenda do batismo, agenda do que mais? Agenda da cura, quarta da cura, quarta do renovo, quarta da vitória, quarta do milagre. Olha para cá, tu não podes fazer agenda para o Espírito Santo. Isaías 43:13, operando eu quem? Quem opera é Ele, quem domina é Ele, gente. Você não pode fazer programa para o Espírito Santo. Agora você pode orar o Espírito Santo, sim ou não? Você não pode fazer programa para Jesus batizar, mas pode orar e se colocar no lugar que Deus quer, e o Espírito Santo te usa. Eita, rapaz, meu Deus, não é assim? Mas nós estamos fazendo agenda para o Espírito Santo. Ano de poder, quer dizer que a tua vida é ano de poder só naquele dia, hein? Ano da vitória, e os outros? Queridos, vamos tirar essas coisas da mente, ok? Aí vamos lá, quais foram os resultados, pastor Wagner, da unidade e da oração? O que acontece quando uma igreja se une no mesmo propósito, no mesmo amor, na mesma comunhão, na mesma intimidade, no mesmo ideal? Vai lá, diz aí. E de repente veio do céu sem programa, sem agenda, de repente veio do céu um som. Eles só foram fazer o que lá no cenáculo? Receber a promessa. Receber a promessa. E quando eles já tinham promessa, quando eles chegaram lá, o que foi que eles ficaram sentados? Ele prometeu, nós vamos receber, foi? Não. O que foi que eles fizeram? Orando. Eles ficaram orando, mas também eles estavam orando. E como é que eles estavam orando? Eles estavam orando como? Sentados. Estavam sentados, mas eles estavam como? Comunhão. Em comunhão. Não adianta oração quando tu tem intriga. Olha para cá. Não adianta você subir monte quando tua língua é grande. Bota para cá. É palavra de Deus para você. Não adianta fazer vigília, comunhão, se teu coração é impuro. Todos tinham os mesmos propósitos.